Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Na aula dessa semana de controle inteligente, nós vamos dar início ao estudo da nossa unidade 3, que fala sobre redes neurais. Nessa semana, a gente vai fazer aí uma introdução sobre o que são as redes neurais, é, depois eu vou falar um pouquinho sobre o neurônio biológico, bem rapidamente, porque não é minha área de especialidade, né? E aí depois a gente vai discutir sobre o que seria então o neurônio artificial e um pouquinho também sobre a arquitetura, topologia e o treinamento das redes neurais artificiais. Bom, então começando agora pela introdução, é, nos computadores atuais que nós utilizamos, na verdade, já não só os atuais, né, mas todo o histórico aí de computação, ah, ele, na sua maioria, né, ele busca fazer a centralização de todas as operações, tá? E aí ele soluciona problemas complexos utilizando processadores poderosos e complexos, né? Então a ideia é que a gente tenha um processador único que tem uma capacidade de processamento muito grande, né, que possa trabalhar com um clock, por exemplo, muito alto e que consiga realizar uma quantidade de tarefas de forma sequencial muito grande, tá? Esses computadores eles têm um enfoque algorítmico, tá? Que dá um enfoque numérico, um enfoque simbólico, tá? Que é muito útil para a classe de problemas que requerem uma sequência precisa de operações matemáticas ou regras, né? Ou seja, aquele tipo de problema, por exemplo, que você tem uma sequência de cálculo matricial que você deve aplicar para solucionar o problema, ou que você tem uma sequência de atividades que você tem que fazer para poder, sei lá, controlar alguma tarefa, né? Ou fazer alguma identificação de algum objeto, por exemplo. Esse enfoque ele é muito interessante, tá? Só que ele tem uma limitação, né, que é a questão de ser um processamento predominantemente sequencial, com representação local e ter também a dificuldade de aprendizagem, né? Ou seja, um sistema ele resolve um algoritmo muito bem, né, ele faz uma sequência de uma maneira muito precisa e muito rapidamente, só que ele não tem uma capacidade de adaptação, né? Se o seu sistema ele está num ambiente que sofreu alguma modificação, provavelmente você vai ter que alterar, né, manualmente o seu algoritmo, por exemplo, né, para poder atender aquela nova situação. Em geral, então, pode-se dizer que os computadores digitais podem resolver problemas por diversas vezes ou por diversas razões, perdão, que são difíceis de computação por humanos, né, como por exemplo contabilidade bancária, que tem uma gama de números muito grande e que se botasse uma pessoa para ficar calculando aquilo dali, né, ela não daria conta. Né, mais frequentemente é muito difícil programar esses computadores para automatizar tarefas que os seres humanos podem realizar com pouco esforço, tais como dirigir um carro ou reconhecer faces e sons de situações encontradas no mundo real, visto que o algoritmo ou conjunto de regras usado por nós, seres humanos, para realizar as tarefas não são conhecidos. Ou seja, é muito fácil você programar um computador para resolver um problema que você conhece o método de solução, né, é um método relativamente simples, mas provavelmente muito trabalhoso, né, ou seja, você sabe como resolver, mas você teria um trabalho muito grande para resolver aquilo dali. Em contrapartida, é, você não consegue empregar ele com uma facilidade muito grande para poder, igual falou aqui, né, colocar um carro automático para dirigir numa rodovia, por exemplo. Apesar de terem diversos estudos que fazem isso, né, eles não utilizam muito desse enfoque algorítmico, né? Então, eles já buscam, né, outras formas de pensar computacionalmente falando para tentar resolver esse tipo de problema. E aí surgem as redes neurais, então, que fornecem um enfoque alternativo a ser aplicado em problemas onde os enfoques numérico e simbólico não são julgados muito adequados. Tá? É claro que a gente não vai querer ficar pegando problemas que são rapidamente resolvidos, né, porque você tem um algoritmo pronto e vai tentar substituir por uma rede neural. Né, mas ela vai principalmente ajudar nas situações onde você não consegue solucionar com algoritmos desse tipo. Tá? Então, elas são inspiradas no nosso conhecimento sobre os sistemas nervosos biológicos, né? Então, elas procuram imitar, de certa forma,
o sistema nervoso biológico, não como um todo, porque a gente também não conhece a totalidade de funcionamento, né, como que a nossa cabeça funciona na sua totalidade, né, mas sim, lá dentro do nosso conhecimento, a gente busca, né, inspiração nesse funcionamento para tentar realizar essas atividades. Então elas vão executar tarefas usando simultaneamente um grande número de processadores, tá? Cada um deles muito simples, com um elevado grau de interconexão entre os processadores. Tá? Então aqui a ideia é que você consegue ter células mais simples, tá? Mas que em conjunto com uma quantidade grande de células, por exemplo, você consegue ter uma solução muito mais interessante, ou você consegue solucionar um problema que você não conseguia solucionar utilizando um enfoque algoritmo tradicional. E aí vou destacar aqui algumas características, tá, principais para as redes neurais. Tá? A gente começa falando da adaptação por experiência, que é quando os parâmetros internos da rede são ajustados a partir de um banco de dados de treinamento. Esse banco de dados ele vai ter padrões, vai ter amostras, vão ter medidas. Tá? E aí a gente fala que esse é um conhecimento por experimentação, a gente bota lá, eu quero aprender a identificar pessoas, por exemplo, e você passa lá um banco de dados com uma quantidade enorme de fotografias de pessoas, de rostos, sei lá, em diversas posições, de diversas etnias diferentes, e aí você consegue treinar uma rede neural, por exemplo, para conseguir fazer a identificação, dado uma imagem de entrada. A capacidade de aprendizagem, tá? Ou capacidade de aprendizado, que é dado pela aplicação de um método de treinamento. Tá? Ela extrai o relacionamento existente entre as diversas variáveis, né? Então ela vai treinar para entender, né, automaticamente como é que funciona a correlação entre essas variáveis. A habilidade de generalização, que diz que tem a respeito que após o treinamento a rede é capaz de generalizar o conhecimento adquirido. Ou seja, você treina, por exemplo, uma rede com um universo de amostras, só que você depois, com a sua rede bem treinada, você consegue aplicar, né, o resultado daquele treinamento a um conjunto maior de informações. Né? Ou seja, eu treino, por exemplo, com um conjunto de 1000 fotografias, mas eu consigo identificar também depois fotografias que não estão dentro daquele conjunto de 1000 fotografias. Né? Afinal de contas, esse é o propósito para esse tipo de aplicação, claro. Né? A organização de dados, tá? É também uma característica importante, porque a organização interna, ela faz uma organização interna para possibilitar o agrupamento de padrões que apresentem particularidades em comum, né? E também a tolerância à falha, tá? Devido ao grande número de interconexões, a rede neural é tolerante à falha quando parte de sua estrutura é corrompida. Né? Então, diferentemente de um algoritmo sequencial, onde se você perder um pedaço do seu algoritmo, o negócio para de funcionar, né? Se você salvou numa memória de um computador e você perdeu lá 5 linhas de memória, queimou, né? Um pedaço da memória, por exemplo, seu algoritmo não funciona mais, a rede neural ela ainda tem essa tolerância, né? Se um pedaço da rede for corrompida, ainda assim ela, devido a esse grande número de interconexões entre os neurônios da rede, ela consegue continuar funcionando. Tem a característica também do armazenamento distribuído, tá? Que é um conhecimento distribuído entre as diversas sinapses e os seus neurônios, né? Ele não é um armazenamento concentrado. A facilidade de prototipagem, tá? Que ela é facilmente prototipada em hardware e software, pois após o seu treinamento, os resultados são obtidos por algumas operações matemáticas elementares. E aí vou falar aqui brevemente um resumo histórico do desenvolvimento das redes neurais artificiais. Ela começou em 43 com esse neurofisiologista McLaughlin, e o matemático Walter Pitts, tá? Que simularam o comportamento de neurônio biológico, tá? Gerando um modelo de neurônio artificial. Né? Então, eles, baseado no neurônio biológico, eles criaram um modelo matemático para um neurônio artificial, tá? Que é o mais simples, a gente vai fazer até um exemplo com ele daqui a pouco, tá? Que ele possui apenas uma saída, né, como função do valor de suas diversas entradas. Aí é o modelo de McLaughlin-Pitts, tá? Que é conhecido, né, esse modelo. Ele consistia basicamente de um neurônio que executa uma função lógica,
Os nós, eles produzem somente resultados binários e as conexões transmitem exclusivamente zeros e uns. As redes são compostas de conexões com peso dos tipos excitatórios e inibitórios, e cada unidade é caracterizada por um certo limiar, que é o threshold. Ou seja, ela vai. Esse threshold é mais ou menos o que você coloca ali que diferencia se uma saída, por exemplo, vai ser 1 ou 0. Tá? Depois, em 49, a gente tem o psicólogo Donald Hebb, que demonstrou que a capacidade de aprendizagem em redes neurais biológicas vem da alteração da eficiência sináptica, tá? Onde a conexão entre neurônios somente é reforçada se tanto as células pré-sinápticas quanto as pós-sinápticas estiverem excitadas. E ele foi o primeiro a propor uma lei de aprendizagem específica para as sinapses e sinapses dos neurônios. Em 51, a gente tem então a construção do primeiro neurocomputador, tá, denominado SNARC, feito por Marvin Minsky. O SNARC ele ajustava variáveis considerados pesos da rede automaticamente. Em 56, surgem os paradigmas da inteligência artificial, que a gente tem o simbólico, né, que tenta simular o comportamento inteligente humano, desconsiderando os mecanismos responsáveis, e o conexionista, que acredita que um sistema inteligente que simule a estrutura do cérebro. Tá? Ele é capaz de aprender, assimilar, errar e aprender com seus erros. Aqui mesmo. Em 58, o Rosenblatt ele apresentou o modelo dos perceptions, tá? No seu livro Princípio da Neurodinâmica. Os neurônios, os perceptions, eles eram organizados em camadas de entrada e de saída. Os pesos das conexões eram adaptados até atingir a eficiência sináptica usada no reconhecimento de caracteres, né? Então tem um esqueminha aqui embaixo, né, que mais ou menos mostrando como é que era a, a rede, né, neural, simulando, né, no caso a retina aqui, tá? Em 60 surge a rede Adaline e a Madeline, tá? Que são propostas por Widom e Hoff. A contribuição desse trabalho é que tem o algoritmo de aprendizagem baseado na regra delta e no erro LMS. Entre os anos 60 e 70, depois desse trabalho aí, até no ano de 69 lá, tiveram poucos pesquisadores nessa área, tá? Esses anos aí são conhecidos como um apagão aí no desenvolvimento das redes neurais. Aí em 69, Minsky e Papert eles demonstram que o neurônio, o perception, só resolvia problemas de uma classe linearmente separáveis. Tá? O perception ele não resolvia, por exemplo, o problema do voo exclusivo. Em 74, Verbos desenvolve o algoritmo de predição baseado em gradiente reverso, tá? Que é a base da convergência do treinamento das redes neurais artificiais. Em 80, Grosberg implementa a rede ART, tá? Adaptive Resonance Theory, o significado da RT. Em 82, nós temos isso. Nós temos publicação dos trabalhos do físico e biólogo Hopfield para as redes recorrentes baseadas em funções de energia, né, onde foi feita a utilização de redes simétricas para otimização e um algoritmo de aprendizagem que estabilizava uma rede binária simétrica com realimentação. E tivemos também o Cohen, que formulou a teoria do aprendizado competitivo nos mapas auto-organizáveis, os chamados as redes de Cohen. Em 86, Rumelhart, Hinton e Williams introduziram o poderoso método de treinamento denominado backpropagation, tá? Que resolvia então finalmente o problema do exclusivo. E Rumelhart e Mackland, não sei como é que fala o nome dessas pessoas, tá, gente? Eles escreveram o livro Processamento Paralelo Distribuído, Exploração na Microestrutura do Conhecimento. Em 88, o Brownhead e o Lowen
escrever o procedimento para o projeto de uma rede neural, o feed-forward, usando funções de base radiais, que são os RBFs. Né? E aí tiveram alguns desenvolvimentos depois dessa idade aqui, né, em 95, daí para frente. Esses são os principais marcos, digamos assim, do desenvolvimento das redes neurais artificiais. Então, falando aqui bem breve mesmo sobre um neurônio biológico, tá? Os seres humanos costumam ter aí aproximadamente 10 elevado a 11 células nervosas elementares, que são os chamados neurônios. Então, é uma quantidade muito grande que nós possuímos no nosso corpo de neurônios. Onde cada neurônio desses 10 elevado a 11, ele está conectado a cerca de 10 elevado a 3 e 10 elevado a 4 outros neurônios, ou seja, o número de conexões que nós temos, né, se considerar esses 10 elevado a 11 e que cada um desses 10 elevado a 11 tem essa quantidade de conexão de 1000 a 10.000 ali, né, com outros neurônios, você vê que isso forma um emaranhado incrível, né? Então estima-se que o cérebro humano tem aí entre 10 elevado a 14 e 10 elevado a 15 conexões, né? Então é muita coisa. É por isso que é tão difícil da gente conseguir compreender o nosso funcionamento, digamos assim, né? A forma que nós raciocinamos e que o nosso corpo resolve os problemas. Vão existir então diversos tipos de neurônios, tá? Porém, os principais componentes de um neurônio, eles vão ser sempre o mesmo, que é o corpo do neurônio, os dendritos e o axônio, tá? Os dendritos são aquelas ramificações por onde ele recebe os sinais, tá? O corpo onde vai gerar então o pulso, né? E a gente tem o axônio que vai transmitir, né, o pulso nervoso para outros neurônios, né, já que pode ter diversas conexões daquele neurônio com outros neurônios. Aí, aqui o que eu acabei de comentar, né? Então os dendritos, cuja função é receber os estímulos transmitidos por outros neurônios. O corpo do neurônio ele soma, é responsável por coletar e combinar informações vindas de outros neurônios, né, e propagar ele através do axônio, né, que é constituído de uma fibra tubular, né, que pode ter inclusive até alguns metros de comprimento, que vai transmitir então esses estímulos, né, que foram somados através de impulsos de outros neurônios para outras células. A sinapse ela faz a interface entre um neurônio e outro, tá? Processa e armazena através das reações eletroquímicas as informações. Tá? O que acontece? A gente não tem uma conexão física direta dos axônios com os outros neurônios, né? Então existe um espaço ali, tá? Então essa conexão sináptica que é considerada a memória ponderada da rede, que faz essa conexão entre o, o axônio com os dendritos de outro neurônio. Dendritos. É um nome que eu sempre troco, pessoal. Então aqui mostra um sinal típico, né, de uma excitação da célula neuronal. Então a gente tem lá um ponto de excitação, o disparo, né, que acontece quando a gente atinge o potencial de ativação, é um limiar, né? Aí esse sinal ele tem um pico, depois ele tem um vale e um pico máximo, né, um mínimo, e depois ele fica estabilizado abaixo de um chamado potencial de repouso, né? Toda vez que ele sofre uma excitação, né, quando esse pulso sobe além do limiar de ativação, essa aqui é a ideia do threshold, né, é quando a gente tem o disparo, né, que é considerado o disparo do sinal. Bom, então, conforme eu já avisei lá no começo, né, falei bem brevemente aqui, e agora a gente vai falar então um pouquinho sobre os neurônios artificiais, tá, que são, obviamente, aqueles que serão utilizados nas redes neurais. Então, o modelo proposto por McLeod Pitts, né, aquele que eu comentei lá no começo, em 43, né, ele tinha lá na sua previsão as entradas, né, ou sinapses, que são representadas aqui por x1, x2 até o xn, nessa figura aqui, que recebem lá os seus respectivos pesos, W1, W2 até o Wn, né, que vão ponderar então cada uma dessas entradas. Né, essas entradas ponderadas elas vão ser somadas, vão sofrer aqui um limiar de ativação, né, um bias, tá?
e vão passar então por uma função de ativação, tá? Que pode ser de diferentes tipos, né? Que eu vou mostrar para vocês alguns aqui, e gerando então uma saída Y, tá? Então esse aqui é um modelo de um neurônio, é na verdade um modelo proposto por McLoughlin-Pitts, tá? Então é bem simples, né? Você tem aqui várias entradas, cada uma associada ao seu respectivo peso. As entradas são somadas, aplicadas a uma função de ativação, gerando uma saída. Então, basicamente o que eu falei, né? Cada entrada de x1 a xn é multiplicado por um peso, né? Que pondera a sua influência na saída da unidade, né? Então, esses pesos podem ser ajustados, por exemplo, né? Para você chegar a um resultado. É feita a soma dos sinais ponderados e do limiar de ativação, tá? Produzindo um potencial de ativação, que vai ser então o somatório, onde a saída vai ser então o somatório de todas as entradas com suas médias ponderadas com o θ, que é o limiar de ativação. Aí a gente passa esse sinal por a função de ativação, que limita a saída e introduz a não linearidade ao modelo, tá? Que vai produzir então a saída y de u. O limiar de ativação, tá? O bias, ele aumenta ou diminui a influência do valor das entradas, né? E ele pode ser ainda considerado como uma entrada de valor igual a 1, sujeita à ponderação ou, né, sujeita à ponderação de um peso W0. Então, matematicamente, a gente pode expressar a saída desse neurônio artificial como sendo a função do somatório de todos os pesos vezes a entrada, né, respectivo, né, o peso 1 vezes a entrada 1, né, assim por diante, mais o bias, tá, mais o θ, né, ou se a gente considerar o limiar com o valor de 1, né, e ponderar por um W0, né, a gente pode então escrever a saída como sendo o somatório do W vezes o X, né, ou seja, das entradas, né, vezes os seus pesos, os seus respectivos pesos. E aí a gente pode ter diversas funções de ativação, tá? A gente pode ter uma função de ativação, por exemplo, que é a função degrau. Então a função degrau, se o resultado desse somatório ele for 1, ele vai ser 1, perdão, se o resultado desse somatório, né, se o seu u que vem ali, ele é maior ou igual a zero. E ele vai ser zero, por exemplo, se o seu u ele for menor do que zero. E aí eu vou mostrar aqui uma forma bem básica, né, de utilizar um neurônio para calcular a função lógica I, tá? Utilizando o modelo de McLeod-Pitts, tá? Então nós temos aqui as entradas A e B, uma entrada fixada em 1, né, os pesos, o peso para A é mais 1, para o B é mais 1 e para o 1 o peso é menos 2. Isso passa por um somatório, e o que a gente tem aqui na saída desse somatório é a equação A mais B menos 2. Tá? Isso passa pela função de ativação, que eu vou considerar aqui no caso a função degrau, e gera uma saída. Tá? Então vamos tentar escrever, né, as possíveis situações aqui de A e B para a gente entender como que a nossa saída pode variar. Tá? Então A e B ele pode ser só 0 ou 1. Eu coloquei aqui para a gente resolver, mas como eu não vou conseguir escrever no PDF, deixa eu abrir aqui a tabelinha e aí a gente faz ela na tabela que eu vou colocar lá no AVA para vocês, tá? Eu não me toquei, né, nesse detalhe. Não tem problema, a gente abre rapidinho aqui e resolve dentro do próprio PowerPoint, que aí depois ele já fica lá para vocês. Então tá aqui, né? Eu quero então colocar aqui as possíveis combinações que eu posso ter de entrada. Então eu posso ter a minha entrada A e B variando conforme a tabela lógica que vocês já estão acostumados a utilizar, acredito eu, né? Então elas podem ser 0, 0, 0, 1, 0 e 1, 1. Né? E aí quando elas forem 0, 0 mais 0 menos 2 vai dar menos 2. Quando A for 0 e o B for 1, 0 mais 1 dá 1, menos 2 dá menos 1. Aqui vai ficar 1 menos 2, que também dá menos 1. E aqui no último vai ficar 1 mais 1, que dá 2, menos 2, 0.
E aí, como saída y, nós vamos ter aqui, aplicando ali o nosso g de u. Nesse caso aqui, o u vale menos 2, então se o u é negativo, a saída vale zero, negativo vale zero, negativo vale zero, e aqui o u vale zero. Tá? Então, nesse caso aqui, como o u ele é igual a zero, a nossa saída vai ser 1. E a gente tem aqui exatamente a função lógica. Né? Ignorando essa coluna aqui de a mais b menos 2, a gente tem aqui que para a lógica e, 0 e 0 dá 0, 0 e 1 dá 0, 1 e 0 dá 0 e 1 e 1 dá 1. Né? Então a gente tem esse modelo aqui de neurônio. Agora deixa eu retornar lá. Vou até salvar aqui, para eu não esquecer, tá? Então a gente tem esse modelo aqui de neurônio, né, fazendo a função lógica E. Então esse daqui é um modelo de neurônio que resolve a função lógica E. E a gente pode ter diversas funções de ativação, tá? Eu acabei esquecendo de falar, né? Essa função aqui ela é uma função parcialmente diferenciável, né? Porque a gente tem aquele ponto zero ali, né? Que faz ela ser parcialmente diferenciável. A gente pode ter uma função degrau bipolar, né, que ela pode valer de menos 1 a 1, né, dependendo do valor de u. Né, se u é negativo, ele vale menos 1, se u é igual a zero, vale zero, se u é maior que zero, ele vale 1, né, por exemplo, nessa função degrau bipolar, que também é parcialmente diferenciável. Nós podemos ter também essa situação aqui, né, que é ela ser constante para valores menor que menos a e maior que a. Tá? Então, ela vale menos a se o u é menor que a, e ela vale mais a se o u é maior que zero. Aliás, se o u é maior que a ali, né? Perdão. E ela vale u se o u fica entre menos a e mais a. E a gente tem então as funções que são totalmente diferenciáveis, tá? Como por exemplo a função logística, que ela é 1 sobre 1 mais epsilon elevado a menos beta vezes u. Né? A gente tem também a função tangente hiperbólica e temos também a função gaussiana, que também pode ser utilizada e é utilizada como função de ativação. Né? E essas são funções então totalmente diferenciáveis, tá? Falando então agora, para o último tópico da nossa aula dessa semana, um pouquinho sobre arquitetura, topologia e o treinamento das redes neurais artificiais. A arquitetura de uma rede neural artificial, ela define a forma como os neurônios estão dispostos nas camadas, tá? De entrada, as 3 camadas, na verdade mais que 3, vou mostrar para vocês como pode ser, né? Mas basicamente entrada, camada ou camadas ocultas e a camada de saída em relação às demais, tá? As principais arquiteturas que nós temos de redes neurais são essas 3, tá? São as redes neurais feed-forward ou de processamento adiante, né, que podem ser de camada simples ou camada múltiplas. Nós temos as chamadas redes recorrentes, onde a saída dos neurônios realimentados com sinais de entrada são realimentados com sinais de entrada para outros neurônios. E nós temos as chamadas redes reticuladas, onde os neurônios são dispostos espacialmente, visando extrair características de grupos de padrões através do ajuste de pesos e de limiares desses neurônios. Tá? A topologia da rede neural artificial da RNA para uma dada arquitetura define as diferentes formas estruturais. Por exemplo, 10 neurônios em uma camada e 20 neurônios em outra, uma camada com ativação logística e outra com tangente hiperbólica, assim por diante. O treinamento, né, que é o algoritmo de aprendizagem, ele é um conjunto de passos ordenados, tá, objetivando o ajuste de pesos e limiares dos neurônios. Tá? Então, a ideia é que você realize alguns passos, tá, de maneira que você consiga fazer então o treinamento, tá, desses neurônios, que é ajustar os pesos e os limiares até alcançar o resultado que você deseja. Esse treinamento ele pode ser supervisionado quando você sintoniza a rede com respostas próximas dos valores desejados ou não supervisionado. Então, você conhece lá os supervisionados, os valores que você deseja, e aí você vai sintonizando a sua rede até você alcançar esses objetivos. Então, falar um pouquinho sobre as funções das camadas das RNA, tá?
As camadas elas podem ser classificadas, né, conforme eu já comentei ali atrás, em 3 grupos, que são as camadas de entrada, que são aquelas que recebem informação, os dados de entrada, né, as amostras ou padrões, eles geralmente normalizados, eles são apresentados à rede através da camada de entrada. Aí nós temos as camadas intermediárias ou camadas ocultas, tá? Que é o local onde é feita a maior parte do processamento, sendo extraídas características associadas ao processo ou o sistema a ser inferido a partir das conexões ponderadas entre os neurônios. E nós temos então a camada de saída, que é onde os resultados parciais e final são obtidos e são apresentados. Então o modelinho é basicamente isso, né? A gente tem uma camada de entrada, representada pelos X, né? Essas entradas elas podem ter, elas vão estar ligadas com um ou mais neurônios, né? Da camada chamada camada escondida, né? A gente pode ter uma ou mais camadas escondidas. Esses neurônios da camada escondida, perdão, eles podem estar ligados a uma única camada de saída, a um único neurônio, perdão, na camada de saída, ou a vários também, né? Então percebam que a gente pode ter uma interconexão muito grande, né? Conforme a gente falou lá no começo, né? Conforme nós temos também, né, essa intercomunicação muito grande aqui. E aí isso daqui vai gerar na camada de saída, nós vamos ter a saída, que pode ser, igual a gente viu lá na porta lógica aí, pode ter uma saída, pode ter mais que uma saída, né? Então não existe uma regra para isso daí. Quer dizer, né, vão existir algumas regras, né, mas pode ter de uma forma, ou com uma saída ou com várias saídas. A rede feed-forward de camada simples, né, é um tipo de arquitetura, então, onde o fluxo de informações segue da entrada para a saída. Né? Esse tipo de rede ele tem uma única camada de entrada e uma única camada de neurônios, que é a própria saída. Nesse caso aqui não vai ter aquela rede escondida, tá? Aquela camada escondida. O número de neurônios na camada de saída é igual ao número de saídas. Então, se você tem 10 neurônios na camada de saída, significa que você tem 10 saídas. A camada de entrada não faz processamento, né, ficando isso a cargo só da camada de saída. Uma camada de entrada que ela apenas faz a conexão da entrada com os neurônios da camada de saída. Esse tipo de arquitetura ele é empregado em classificações de padrões e filtragem linear. Tá? E as principais redes que utilizam esse tipo de arquitetura são a Perception e a Adaline, tá? Com os algoritmos de aprendizagem do tipo regra de Hebb e a regra delta, respectivamente, para cada uma das que eu comentei ali em cima. E nós podemos ter a feed-forward de múltiplas camadas, tá? Nesse caso, a gente tem mais de uma camada intermediária ou escondida, né, que é aquela figurinha que eu havia apresentado agora há pouco. Esse tipo de rede ele vai ser empregado em aproximação de função, classificação de padrões, identificação de sistema, otimização, robótica, controle de processo, enfim, tem um gama de aplicação muito grande. E os principais tipos, né, que utilizam a rede feed-forward são a Perception multicamadas, a PMC, e as redes de base radial. Tá? Elas vão utilizar como treinamento a regra delta generalizada e a regra delta competitiva, né, respectivamente também para cada uma das lá de cima, né, a PMC e a rede de base radial. Nós podemos ter também a rede recorrente ou a rede realimentada. É o tipo de rede onde os neurônios são realimentados para outros neurônios, né? Então a gente tem uma realimentação aqui, como se fosse um sinal de entrada novo, né? Então a gente produz uma saída, as saídas elas viram um sinal de entrada que realimenta os neurônios daquela rede. Esse tipo de rede ele é ideal para processamento dinâmico, né? Sistemas variantes no tempo, né, como, por exemplo, previsão de séries temporais, identificação de sistemas, controle de processos, né, assim por diante. E aí os principais tipos que utilizam a rede recorrente é a rede de Hopfield e o Perception multicamadas com realimentação. Bom, nós podemos ter a arquitetura com estrutura reticulada, né, que é onde os neurônios são dispostos espacialmente visando extrair características através do ajuste do peso e de limiares. Tá? As suas aplicações englobam problemas de agrupamento, que é o clustering,
reconhecimento de padrões, otimização de sistemas, grafos, etc. E o principal tipo, né, são as redes de Coronel, com treinamento de forma competitiva ou colaborativa. Em relação ao processo de treinamento dessas redes, né, a RNA ela aprende por um processo iterativo de ajuste dos seus pesos, tá, que é chamado de treinamento. Então, aqueles pesos lá da porta lógica, por exemplo, né, quando a gente constrói um algoritmo para poder, utilizando rede neural, para encontrar aqueles pesos ali que a gente colocou lá de mais um, menos dois, né, eles são encontrados através de um processo iterativo. Tá? A aprendizagem ocorre quando a rede neural atinge uma solução generalizada para uma classe de problemas. Então, por exemplo, se você conhece lá qual tem que ser a saída, você pode fazer com que ela treine até ela estar apta, né, a gerar a saída, aquela saída que deve gerar para qualquer conjunto de entrada. O algoritmo de aprendizado é o conjunto de regras para a solução de um problema de aprendizado. Os principais modelos de aprendizagem são o supervisionado, o não supervisionado e o com reforço. E cada apresentação completa das amostras ela é chamada de época. Então, quando a gente é uma apresentação completa de amostras, a gente dá o nome para isso de época. O treinamento supervisionado ele consiste em fornecer um conjunto de exemplos, né, que é a tabela de dados, né, com pares de amostras, entrada e saída desejada. Então, supervisionado, eu dou entradas e falo, para essas entradas, as saídas devem ser essas daqui. Com esse conjunto, o treinamento é feito usando a regra de aprendizagem por correção e erro. Né? Uma vez que você sabe onde você quer chegar, você pode fazer um processo iterativo, onde você vai fazendo um ajuste, né? Vai olhando para o que está saindo, vai ajustando até sair o que você realmente deseja. Os pesos limiares são continuamente ajustados, então até atingir o objetivo de acordo com o algoritmo de aprendizagem. E aí o que é interessante é que o conjunto de dados que você tem, né, ele é dividido em três, que é um conjunto para treinamento, para validação e para testes, tá? Sendo que para esse primeiro, que é o de treinamento, a gente destina para ele de 60% a 90% da nossa amostra, tá? Para fazer o treinamento. Esse é um caso típico de inferência indutiva pura, né, que é quando você vai tentando, até você conseguir chegar, né, numa solução, né, quem pensou nisso daí foi esse primeiro algoritmo que utiliza isso daí é o do Donald Hebb de 1949. Nós temos também o treinamento não supervisionado, né, nesse caso não tem exemplo rotulado, né, ou seja, a gente não tem uma saída desejada da função, que a gente quer que a nossa rede aprenda. Tá? Ela identifica subconjuntos, chamados clusters, que possuam similaridades em função de parâmetros livres da rede que devem ser otimizados. O projetista pode ainda estipular o número de subconjuntos, ou seja, de cluster, que ele deseja, e na aprendizagem não supervisionada pode-se utilizar as regras de aprendizagem competitiva ou colaborativa. E no treinamento com reforço, ele pode ser visto como um caso particular da aprendizagem supervisionada. A principal diferença é a medida de desempenho usada em cada um deles. Tá? Na aprendizagem por reforço, a única informação fornecida à rede é se uma determinada saída está correta ou não, né? Ou seja, se você alcançou ela ou não. A ideia básica foi obtida a partir de uma experiência com o animal, né, que era quanto maior a satisfação, maiores as chances dele aprender. E aí, em relação à aprendizagem das RNA, né, elas podem se dar offline, né, o batch, chamado também como lotes de padrão, né, que é quando o ajuste nos pesos limiares são feitos após a apresentação de todo o conjunto de treinamento. Tá? A cada época de treinamento, faz o ajuste dos pesos limiares, faz um novo treinamento, né, até você conseguir atingir um erro lá desejável, né? Todas as amostras de treinamento elas devem estar disponíveis antes do seu início, né? Ou seja, você tem lá um conjunto de dados já disponível para você poder fazer o treino. E a gente tem o treino online, que é padrão por padrão, onde o ajuste dos pesos limiares são feitos após a apresentação de cada amostra de treinamento, né? Então faz uma amostra, ajusta, faz outra amostra, ajusta, e é utilizado nos casos onde o comportamento do sistema varia de forma muito rápida, né? Após o ajuste, a amostra ela pode ser descartada. Então amostrou, ajustou, descarta ela.
A rede só fornece respostas mais precisas após a apresentação de um número elevado de amostras, né? Então, no caso da online aqui, ele tem que amostrar bastante até ele conseguir ajustar bem os seus limiares e os seus pesos, né, para conseguir ter uma confiabilidade boa do que ele está fazendo. Bom, pessoal, então essa foi a nossa primeira aula sobre redes neurais, tá? Utilizem lá o fórum da semana para poder tirar qualquer dúvida que tenha ficado a respeito desse assunto. Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau.